Rodada largada para mais um episódio do IndyCarCast, o seu podcast sobre a IndyCar na edição de número 158. Estamos chegando nesta semana depois de mais uma rodada dupla da Indy, né? A Indy realizou o seu segundo final de semana seguido com rodada dupla, com esse calendário aí todo maluco, com a questão da pandemia, tudo sendo remanejado. E tivemos rodada dupla agora em oval, no oval curto de Iowa, com a primeira corrida da Indy na sexta-feira, corridas na sexta e no sábado, fim de semana um pouco diferente, com um calendário remanejado, diferente do que a gente está acostumado a ver, mas são novos tempos e a Indy, como qualquer outra categoria esportiva, precisou se remanejar. Tivemos duas corridas em Iowa, com uma classificação apenas definindo o grid de largada das duas provas. Tivemos muita coisa interessante acontecendo para comentar e vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou Eduardo Costa, que de vez em quando alterna entre apresentador ou comentarista desse podcast, depende do que der na telha. Hoje eu cheguei atrasado, então fui colocado à função de host. E a mesa tá até cheia, viu? Tem muita gente aqui para a gravação de hoje. Deixa eu apresentar todo mundo aqui. Então, começando por Emanuel Weiman, do Indy Forever. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, de volta para mais um cast aqui com vocês. Vamos que vamos. Comigo aqui também, João Estumano Neto. Tudo bem, João? Salve, salve! Mais uma vez que na semana passada estou exausto. Rodada dupla acaba com quem cobre a corrida. E esse final de semana com tanta categoria ao mesmo tempo aí é que deixou todo mundo cansado mesmo. Paulo Rubens, lá meu companheiro lá do Indy Depre, tudo bem? Tudo bem, fala aí, moção. E por último, Ricardo Arcuri aqui também na mesa. Tudo bem, Ricardo? Opa, Eduardo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do IndyCarCast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Simbora, que foram duas corridas, muita coisa acontecendo, então vamos começar o debate. Vamos começar falando então, obviamente, sobre a primeira corrida, né? Foram duas corridas nesse final de semana. A primeira na sexta-feira, como eu citei no começo, a primeira vez que a Indy correu para valer, né? Fez corrida numa sexta-feira, sinal aí dos novos tempos com esse calendário. E eu vou começar com você, João, porque você acompanhou os treinos. Como eu disse na introdução, aconteceu algo um pouco diferente, né? Tivemos uma única classificação que definiu o grid de largada para as duas corridas e a gente já viu ali uma disposição de forças talvez um pouco inesperada, né? Principalmente se a gente pegar na primeira corrida com a pole do Conor Daly, mas já vimos ali uma distribuição de forças que ficaria marcada na primeira e também na segunda corrida, né? Bom, foi assim. Os treinos, eles foram muito fora da curva, não teve assim, nunca tinha visto nada parecido antes. O pessoal entrou na pista, primeiro teve os novatos, a parte dos novatos já é normal e tal. Aí depois de meia hora liberou para todo mundo, e o que a gente viu foi que todo mundo tentou usar um pneu só, e os novatos, como não tinham a manha da pista, precisavam conhecer, e além de fazer acerto, eles serviram de cobaia para todo o resto. Aí teve o Jack Harvey, o Rinus VeeKay e o Oliver Askew. Sei lá, teve 3 novatos que deram mais de 100 voltas. E o resto não chegou nem perto disso. E aí depois, na classificação, foi muito esquisito, porque teve muita gente que foi pra classificação com o mesmo pneu do treino livre ainda. O pessoal queria poupar pneu ao máximo. E quem acertou o carro pra classificação foi meio que... vou sair na frente e ver o que dá. Foi o caso do Conor Daly na primeira corrida, né? Ele acertou a melhor primeira volta. E o Newgarden, que conseguiu fazer a melhor segunda volta, que foi a melhor volta do fim de semana. E essa questão que você tocou dos pneus, aí eu jogo pro Paulo, tem muito relação, aí a gente já pode entrar na corrida, né? Com o que aconteceu nas duas corridas, ficou muito claro que foi a questão do desgaste, né? A gente via que era algo muito nítido depois de um determinado tempo de prova. Muita gente que começava a meter o desgaste dos pneus e muita gente despencar, tomar volta de retardatário. A questão dos pneus foi o que realmente acabou, pelo menos me parece, que acabou comandando. Mas o ritmo foi o que ditou realmente as duas corridas, né, Paulo? Isso mesmo, Edu.
A Iowa já vem ficando famosa nesses últimos anos, né? Por causa do asfalto, que é muito... degrada muito os pneus, né? Desgasta muito os pneus. E a Firestone, né? A Indy justamente fala para a Firestone fazer pneus que sejam mesmo mais maleáveis, né? Que possam permitir essa dinâmica aí, né? Visto que tem essa pista aí com desgaste alto, a Indy já fala para a Firestone fazer os pneus já se desgastam um pouco mais facilmente, justamente para permitir essa dinâmica, né? Ter estratégias diferentes e tal. E aí foi o que a gente viu nas duas corridas, né? Nem tanto na segunda, porque tinha a borracha da primeira corrida e mais a borracha da Arca, né? A categoria de Stock Car, que correu junto com a Indy nesse final de semana, que ajudou um pouquinho mais na segunda corrida, né? Não teve um desgaste tão alto assim na segunda prova, né? Mas ainda é muito alto em Iowa. Bom, isso é uma das coisas que eu vou até falar a respeito da adição do Aeroscreen. São 21 quilos a mais que o carro está tendo na parte dianteira do carro. Então, o que acontece? É um esforço que, além dele ter que sustentar o pneu, vamos dizer, o conjunto de pneus dianteiros tem que sustentar esse peso a mais de ancoragem na parte dianteira, tem que suportar a frenagem dele também. Então, o que acontece? Eu venho reparando isso desde o começo da temporada, é que chega na hora do pit stop, os pneus dianteiros estão em frangalhos, mas em frangalhos no sentido deles estarem até se descascando ao invés de estarem só desgastados. Eles estão criando bolhas e situações de desgaste unilateral diversas vezes. Isso comprova o seguinte, até o Paulo falou da Firestone. A Firestone sabe disso, só que o que acontece? Esse pneu que eles tinham era dimensionado para o carro que eles tinham até antes do começo da temporada. Agora com a temporada nova e com essa ancoragem nova, com esse aeroscreen novo, 21 quilos a mais de peso na parte dianteira, os pneus não estão preparados para esse tipo de carga. Então eles estão sofrendo com isso. A Firestone sabe disso. Só que vamos dizer assim, para poder entregar pneus corretamente, eles precisam refazer todo um projeto a respeito. E isso é uma coisa que até eu tive contato, que eles não estão sabendo, eu tive contato com o Tino Belli, que é o gerente da área técnica da IndyCar. E uma coisa que ele conversou comigo a respeito foi o seguinte: a Firestone sabe disso, ela está preparando, mas por ser um projeto completamente novo, não é uma coisa que vai sair da noite pro dia. E não pode ser uma gambiarra para resolver, porque quando se trata de pneu, se trata de segurança do piloto. Então não pode ser uma gambiarra, tem que ser um negócio bem feito. E nessa situação, amigos, ele precisa passar por um projeto, e esse projeto não vai sair antes do final do ano, ou seja, só teremos um pneu dianteiro adequado às cargas que a Indy vem fazendo por causa do Aeroscreen só a partir do ano que vem. Durante os treinos, a NBC chegou até a filmar bem de perto o pneu traseiro do carro do Pagenaud. Um pneu de 19 voltas, parecia que ele tinha dado mais de 50. E eu queria saber por que eles não se planejaram antes, já que eles já estão com esse problema há vários anos já. Acho que desde 2015 em Iowa já acontece isso. Bom, a Iowa tem duas características. Primeiro, que uma coisa indesejável, que vocês já falaram e nós vimos bem, que ela é muito ondulada. E por ser muito ondulada, toda vez que você tem uma ondulação, é como se o pneu, não vou dizer que ele fique no ar e patine, mas como da hora que você levanta, você tem menos força aplicada no pneu, então ele tende a mini patinar, vamos dizer assim. Mas é um micropatinamento, é tão pouco que ele não chega a aparecer pra gente, mas o pneu ele faz isso, e isso já ajuda no desgaste. E outro problema, a Iowa é um short oval, um oval muito curto. E isso é uma coisa que eu falo quando eu faço as transmissões no Racing Slide com o Emanuel, eu sempre falo isso. Quando se trata de um oval curto, as curvas são de raios muito fechados. Então, o esforço que é feito no pneu é muito maior do que seria num oval de uma mini meia ou 2 milhas, por exemplo. E isso tende a aparecer, por exemplo, principalmente no trem direito. Tá? O trem direito que recebe as forças, então ele sente mais que o trem esquerdo. Mas se você olha o mesmo pneu traseiro do trem direito, que não é tão sacrificado quanto o dianteiro, ele sente bastante.
e você consegue perceber esse tipo de coisa em ovais curtíssimos, como Iowa, Richmond, e às vezes até ovais de 1 milha. Você pode encontrar, como New Hampshire, acho que não tem mais na Indy, né? Mas seria um exemplo, né, de oval que você conseguiria perceber essa característica. É, isso mesmo, que a Firestone dá o pneu assim, justamente para que tenha uma degradação maior, para que gere essa dinâmica de prova, né? Mas também, como o Ricardo falou aí, da degradação excessiva dos pneus, né? A Firestone esse ano teve o problema da pandemia, que não teve tempo o bastante para testar os pneus em pista, né, e fazer um composto adequado para essa nova distribuição de peso que o Aerosprint está proporcionando no carro da Indy, né? Essa distribuição que bota mais 21 quilos na parte dianteira do carro, né? Não teve tempo de testar e fabricar pneus para essa nova especificação nos ovais, né? Isso a gente viu bem de cara na prova do Texas, que estava desgaste alto e praticamente impossível de ultrapassar, né? E aí em Iowa a gente viu também o desgaste maior de pneus, né? Bom, essa questão dos pneus foi realmente determinante, né? Mas seguindo então a respeito da corrida 1, ainda sobre a primeira corrida, Emanuel Weimann. A corrida ela ganhou um novo tempero ali, podemos dizer assim, né? Quando tivemos as 2 bandeiras amarelas, primeiro com aquele incidente bizarro da roda do Will Power ganhando vida e se desprendendo, e depois o acidente assustador do Colton Herta, que pegou na traseira do VK e saiu decolando ali, acertando a grade. E aí é um tópico que a gente colocou na pauta para falar um pouco mais separadamente por conta de algumas questões específicas, mas a gente pode tocar um pouco já, falando agora da corrida 1, da questão do aeroscreen, que se muita gente se perguntava, né, a respeito da necessidade do aeroscreen, quando ele foi implementado, a gente viu muitas dúvidas se ele seria realmente efetivo ou não, pelo susto que passou o Will Power e principalmente pela decolagem do Herta ali, estampando o aeroscreen do Rhinus VK. Queria saber sua opinião. Assim, eu particularmente acho que depois dessa o aeroscreen se provou. O que é que você achou desses 2 incidentes aí? Então ali, primeiro do Will Power ali, realmente a equipe viajou horrores, não fechou a tempo ali, não chaveou bem a roda ali e acabou soltando. E aí acabou girando a bandeira amarela ali. Achei engraçada a situação ali do Will Power, coitado. Mas aí, na relargada, eles... Olha que loucura, né? Eles iam dar a relargada naquela volta. Então os carros começaram a acelerar. E aí eles voltaram atrás e não deram a bandeira verde. E aí os carros da frente começaram a reduzir ali. Enfim, foi dada a bandeira amarela. Só que o pessoal atrás, por conta da visibilidade, é meio complicado. Então eles acabaram batendo ali, deu aquela confusão e o Colton Herta voou com tudo ali. Até foi assustador, porque o carro voou, literalmente voou mesmo. Ele caiu ali, sorte que não aconteceu nada com os pilotos. E pegou o aeroscreen, só que ele raspou no aeroscreen. Ele pegou mais pelo meu ponto de vista ali, pelo meu entendimento, ele pegou muito mais ali no Santo Antônio do que no Halo Screen propriamente dito, né? Ele raspou ali por cima. Mas eu acho que ele não pegaria na cabeça do piloto, não, porque o Halo Screen ele fica bem mais alto do que a cabeça do piloto. Mas sim, a gente também não tem como ter certeza, né, se bateria ou não. Mas realmente, ele se provou ali que ele protege bastante, assim, quanto a batidas ali, pneus que poderiam bater na cabeça do piloto, ou carros voando por cima ali. Nesse sentido ali, eu posso ver que ele protege muito bem. Ainda mais que tem aquele, entre aspas, um vidro, porque não é um vidro, mas enfim. Aquilo ali evita, inclusive, que voem coisas para dentro do cockpit. Coisas que, por exemplo, se fosse apenas o halo, não tivesse o screen por fora, poderiam voar peças ali, detritos para dentro do carro e atingir a cabeça do piloto, né? E só complementando o que eu esqueci, eu imagino até que alguém iria me corrigir. Nesse acidente do Herta com o VK, os replays da NBC mostraram que algumas peças dos 2 carros saíram voando no meio da pista e pegaram no aeroscreen do Ericsson, que estava vindo... eu não tinha visto isso.
tava Era vindo isso. na linha de fora ainda durante a relargada e as duas peças voaram e pegaram em cheio no aeroscreen do Marcus Ericsson. É isso que eu ia falar. Eu vi essa imagem, mas eu acho que não foi em cheio no aeroscreen, não. Pegou mais ali no retrovisor ali, Então, direito do carro dele do que no aeroscreen, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda pegou um pedaço, né? Mas quando não ficou em nada ali, foi de raspão, Mas né? se pegasse na cabeça do piloto, poderia dar algum problema? daquele peso, eu acho que não. E naquela porque o que velocidade também, né? o que atingiu o carro do Ericsson foi um pequeno debris, um pequeno detrito que acertou lateralmente, chegou a encostar vamos dizer assim, no aeroscreen lateral do Ericsson, tinha tanto que bater e depois saiu girando, ou seja, houve um contato, mas não acredito que este teria causado, mas teria acontecido talvez um susto, ou uma marca no capacete, isso com certeza aconteceria, mas perigo, graças a Deus, não aconteceria. É que assim, ó, a gente tem que ver um detalhe, assim, ó, imaginando o aeroscreen aqui na minha frente, tá? A cabeça do piloto, ela fica bem para trás ali, bem atrás do cockpit, tá? E o aeroscreen e o halo em si, o halo ele fica bem para cima da cabeça do piloto e o aeroscreen vai lá para frente, então ele pega bem antes, assim, ó. Então é natural que seja muito mais fácil bater em coisas no aeroscreen com ele ali do que bater na cabeça do piloto sem o aeroscreen ali, porque a área ali de superfície ali é muito maior do halo screen. Então eu imagino que é natural que vão aparecer mais coisas batendo ali que não bateriam na cabeça do piloto, por exemplo, se não tivesse o aeroscreen. Teria que ser muito mais certeiro, digamos assim, para acertar a cabeça do piloto, né? Na transmissão do Band Esportes, eu não lembro se foi no pré-corrida do sábado, porque eu assisti o VT do Band Esportes e o pré-corrida junto, aí eu me confundi depois. Mas comentaram que no incidente lá da relargada, foi mais erro do spotter. Tanto que quando o Will Power bateu, o spotter avisou, olha, traga o carro para baixo, para que outro carro que viesse por cima não acertasse ele. E no acidente do reta, quando o spotter fala não relargue, o carro já estava voando. Não deu tempo ali. Na transmissão do DAZN, o Leite comentou que aconteceu um lance parecido com ele, do pneu voando, que raspou no capacete dele. Não tinha aeroscreen na época. Tem que também a IndyCar agora tem que rever um pouco o procedimento de relargada, pelo que eu posso perceber ali. Não, acho que aí, Emanuel, Porque... não foi erro da IndyCar, mas sim foi do Pato que largou muito cedo. Não é isso, a questão não é essa, não tô culpando mas olha só, os carros estavam preparados para largar, eles estavam acelerando, e aí continua a bandeira amarela e eles começaram a reduzir os da frente, e os de trás, isso o próprio Celso Miranda comentou ali, os de trás eles não tem uma visão tão boa, eles até entender que não foi bandeira verde. Aí aconteceu de um carro batendo no outro. É muito difícil acontecer, mas enfim. Se tiver um procedimento assim parecido, para o pessoal não reduzir tão rápido o pessoal que está na frente, para evitar com que os de trás batam ou aumentem a distância entre os carros nas relargadas, uma coisa que pode facilitar para que não aconteçam de novo, pode ajudar, né, que não aconteça acidentes assim nas relargadas. Não digo que seja culpa de alguém ali. Eu tava observando quando teve a roda solta do Will Power, eu tava reparando como a besteira que o trocador de pneu do dianteiro direito fez, que botou uma mão mexendo na asa dianteira, enquanto ele tentava fixar o pneu, né? E eu lembrei da oportunidade que eu tive um tempo atrás de participar de uma simulação de pit stop. E eu descobri que, aliás, diga-se passagem, que como trocador de pneus, sou um ótimo comentarista. Não deu nada certo. E assim, eu vou dizer que com duas mãos foi muito difícil. Eu não sou um cara forte, mas com duas mãos foi muito difícil de conseguir, ao mesmo tempo, dar a pressão de colocar o parafuso de cubo único na rosca, apertar o martelo e também apertar o botão, tudo ao mesmo tempo. Com duas mãos foi muito difícil. Então, tudo bem que o cara lá é um cara mais fortinho, né, mais preparado, beleza, mas eu acho que quando eu vi ele fazendo com uma mão só, falei assim, cara, ele não tem a menor força para poder, com uma mão só, de empurrar o parafuso e conseguir ele fazer ele fixar.
Depois, lógico, isso foi depois que ele perdeu a roda, que mostraram o replay. Eu pensei, cara, eu tive a experiência e falei assim, cara, eu não podia ter feito isso. Se eu não conseguir fazer um negócio lá, ele menos ainda, sabe? Não, tá errado. Bom, só para complementar aí nesse do acidente do Power, que geralmente o procedimento é assim, né? Quando o piloto quer fazer algum ajuste na asa dianteira, né? Um dos mecânicos que troca o pneu, ele faz a troca de pneu, né? Geralmente o que fica na parte interna ali, né? Que é o primeiro que consegue ter acesso ao pneu e fazer a troca mais rápido, né? Geralmente ali, aquela posição onde teve a roda solta é justamente a posição que consegue trocar o pneu mais rápido, né? Ele faz a troca e faz ajuste de asa antes que libera o piloto, né? Mas só que aí eu acho que ele se enrolou ali, não conseguiu fazer a troca rápida e para compensar, né? Não querer perder tempo com o Power, ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não deu certo, né? E isso, exatamente isso, Paulo. E mostrou quão complicado isso pode ser. Não é só o fato de ter acabado com a corrida do Power, não é só o fato de ter acabado com todo o projeto que eles estavam participando, mas também a roda saiu voando. É uma roda de quase 30 quilos que fica quicando em alta velocidade. É um perigo isso. Não é, 30 quilos, só uma correção, 30 quilos não, que é 30, mas só que não é quilos, né? É pounds, libras, né? Obrigado. Então, dá uns 12, 13 quilos por aí. 14 quilos, desculpa. São 14 quilos. Mas mesmo assim, são 14 quilos em alta velocidade, quicando, sem controle. Nunca se esqueçam que em Imola, naquele fatídico final de semana da Fórmula 1, foi um pneu voando que matou 6 pessoas na arquibancada, logo na largada, tá? Então, mostra o quão importante o pneu tem que estar fixado, isso não pode acontecer. O cara tem que, mesmo que leve meio segundo a mais, fixa o pneu e depois mexe na asa, sabe? É uma coisa que a gente devia usar esse exemplo para falar com os pessoal, toma esse cuidado, pelo amor de Deus. Eu vi vários pitstops durante a corrida, prestei atenção em muitos deles, e deu para ver isso que o Ricardo comentou. Todos os mecânicos, principalmente os que trocam aquela roda da frente, geralmente o chefe é o que troca a roda da frente. Eles primeiro fazem a troca completa, apertam bem, depois eles fazem um ajuste, depois é que o mecânico-chefe libera. E isso ainda tem que fazer a troca, fazer o ajuste, olhando para o mecânico de trás para ele baixar o macaco. Sobre a parte de roda voar, a Indy já teve 2 experiências muito ruins com roda voando. Aconteceu em Charlotte, uma última etapa que a Indy fez em Charlotte, no oval, que por causa de um incidente de uma roda voar no público e matar alguns torcedores, a Charlotte nunca mais recebeu a Indy. E aconteceu em Atlanta, que a pista nunca mais quis receber a Indy também, só que não acertou ninguém lá. E em Michigan também, né? 98. Verdade, eu tinha esquecido desse também. Pô, e quase o Tony deu uma escapada de um pneu uma vez, acho que foi em 2008, se eu não me engano. Mas passou assim, passou a centímetros da cabeça dele. Não foi o Elinho, Emanuel? Porque eu lembro dessa cena com o Elinho. Foram os dois, né? Os dois, quer dizer, o Tony teve esse em 2007, 2008, no Texas. Eu lembro isso daí, que ele desviou de uns 5 carros que bateram lá. Ele não sei como que ele fez aquilo. Desviou dos 5 carros e mais de um pneu. Nunca mais na vida ele faz isso, cara. Bom, pra gente fechar então a corrida 1 e poder passar pra corrida do sábado, queria que vocês me falassem, Ricardo Arcuri, como é que eu explico para uma pessoa que não acompanha a Indy que a categoria ela é imprevisível, mostrando uma classificação de uma corrida onde o vencedor larga em 23º e último, o segundo larga em 17º e o terceiro larga em 14º. Simon Pagenaud ganhou a corrida largando na última posição. Se eu não estiver enganado, acho que desde o Bourdais, quando abriu a temporada ganhando em St. Pete, se eu não me engano, em 2017, 2019, que ele largou em último de Dale Coyne e venceu. O Dixon, foi aquela típica corrida do Dixon, ninguém sabe, ninguém viu, de repente tá lá em cima, que passou metade da corrida no mínimo sumido, se virando com pneu,
perdido, de repente tá lá em segundo. Tipo, ninguém viu o Dixon surgir. O Dixon, ninguém sabe onde ele tá, né? Quando vê ele brota lá na frente. Quando vê ele vem brotando da terra, assim, ó, sobe lá. Pois é, e o Oliver Askew, que largou em 14º e chegou em terceiro, logo à frente do Pato Ward, que largou em oitavo, chegou em quarto. Um grande resultado da McLaren, da Arrow McLaren, com terceiro e quarto. Tem categorias que a corrida já é definida no treino classificatório, né? O que larga na frente é o que vai ganhar. Na IndyCar, o cara que largou por último vence. Então, é totalmente diferente. Bom, o caso do Pagenaud foi um ponto fora da curva, não foi uma questão de acerto de classificação. O caso do Pagenaud foi que ele realmente não conseguiu fazer o carro pegar no qualifying, e como você tinha só 2 chances, a volta 1 definia o grid da sexta, a volta 2 do grid do sábado, ele não teve chance de correr e teve que largar em último, tanto que largou em último das 2 corridas, né? Então, o Pagenaud, a gente não teve termômetro para ele. Mas vamos colocar os outros exemplos. Quando você faz o acerto do carro, você faz um acerto diferente. Como assim diferente? Mas a pista é a mesma? A condição pode ser a mesma, de temperatura, enfim, pode ser a mesma? Pode. Mas uma coisa é você preparar um carro para ter um ritmo constante, carro pesado, combustível, pneus rodando por muitas voltas, eles não vão só rodar na fase otimizada, eles vão rodar numa fase mais baixa e depois uma fase bem desgastada. Então, quando você se trata dessas situações, você prepara um acerto de um jeito. Quando você prepara para qualify, você prepara de um jeito, não vai ser completamente diferente, mas diferente. Por exemplo, você pode colocar mais asa dianteira ou mais a dianteira para dar mais pressão aerodinâmica, ele vai ficar um carro um pouco mais nervoso, mas em compensação você tem pneus mais aderentes para segurar na hora da curva, você vai ter um tanque mais vazio, então o carro vai estar mais leve, vai estar mais fácil de fazer curva, vai ter menos força puxando para fora. Então, pensando nisso, você faz um acerto de corrida e um acerto de qualify. O acerto pelo menos quando acertava meus carros nos famosos simuladores, o GP2, GP3 da vida, eu sempre fazia o acerto de qualify e o acerto da corrida eu pegava o do qualify e dava algumas mudanças. Aí fazia aquele negócio, tirava um pouco de asa da dianteira, que eu gosto do carro um pouco traseiro, dando um exemplo. Eu gosto do carro traseiro, tem gente que não gosta. Então, eu gostava do carro um pouco traseiro. Então, eu tirava um pouco mais de asa para ele ficar dirigível. Eu preparava um pouco o acerto de mola, principalmente não é tanto de mola, mas de barra estabilizadora. Eu tirava um pouco de barra estabilizadora da dianteira para deixar ele um pouco mais guiável. Eu tirava um pouco de velocidade, mas em compensação eu tinha dirigibilidade, que era o interessante para a hora da corrida, entende? Então, você vê, com 2 acertos parecidos, eu conseguia fazer um carro ultra rápido e um carro constante. Tudo com essas mudanças, com esse acerto fino, por assim dizer. Bom, então, concluindo mesmo a primeira corrida, né, na classificação, como eu citei, Simon Pagenaud, Scott Dixon e Oliver Askew foram os 3 primeiros, com o Pato Ward em quarto, belíssima corrida da McLaren, ali P3 e P4. Joseph Newgarden, que havia largado em segundo, foi o quinto. Alexander Rossi em sexto, Jack Harvey em sétimo, Conor Daly, que tinha feito a pole da primeira corrida, acabou chegando em oitavo, a pole realmente ali acabou sendo meio que um acaso. Marcus Ericsson em outra corrida sólida em nono, e o Takuma Sato em décimo. Depois vieram Alex Palou, Graham Rahal, Santino Ferrucci, Felix Rosenqvist, Ed Carpenter, Ryan Hunter-Reay, Charlie Kimball, e aí os que ficaram mais para trás, né, várias voltas atrás do líder por problemas ou por batidas, Tony Kanaan, Colton Herta, Rinus VeeKay, Will Power, Marco Andretti e Zach Witt. Bom, essa foi a corrida do sábado, então essa foi a corrida da sexta, a primeira, então a gente passa agora para a corrida do sábado, que, como já foi citado aí por mim e também pelo Ricardo, né, João? A classificação foi feita num sistema diferente, né? Cada piloto dava 2 voltas e a primeira volta contou como pro grid da primeira corrida e a segunda volta pro grid da segunda corrida. Então a gente viu praticamente um grid, pelo menos ali nas primeiras posições, né? Um grid que se alternou basicamente entre os pilotos que estavam ali em cima na primeira corrida já para a segunda, tanto que o Newgarden, que fez o segundo tempo, largou em segundo na corrida 1, fez a pole para a corrida 2,
seguido pelo Will Power, que largou em terceiro na corrida 1, e pelo Conor Daly, que fez a pole da corrida 1. Então os três primeiros eles apenas se alternaram entre si, assim como o Colton Herta, né, que tinha sido quarto na primeira, foi o quinto na segunda. Só o Hunter Ray que subiu mais de 12º para quarto, mas no geral, pelo menos ali entre os primeiros, aconteceu meio que uma tendência, né? Os três fizeram ótimas voltas, então eles alternaram entre si as posições para as duas corridas. Que na verdade a variação do grid foi mais por causa do bump, né? Teve gente, eu vi o Sato foi um dos que, o Rossi também, eles, ou na primeira ou na segunda volta, eles foram quase vítima do bump criminoso lá pertinho da linha de chegada, e aí tira um pé bem no finalzinho da volta e perde um tempão. E aí muda toda a posição de uma corrida para outra. Mas realmente, quem tava com o carro feito para classificar ia largar na frente. Tanto que o Pagenaud bateu, né, e largou em último nas duas, apesar de ter ganho a primeira corrida. Essa história do grid mostra como a Indy ela é equivalente, né? Você vê o Conor Daly, que fez a pole do primeiro dia, mas no segundo dia ele já não teve uma largada tão boa. E detalhe, os dois, a volta foi ao mesmo tempo. Ele deu uma volta, 19 segundos depois veio a outra volta. Não houve tempos diferentes. Mostra como a Indy, o fato, como o João falou, tirar o pé no fim da volta por causa daquele bump criminoso que tem quase a linha de chegada. Quanto esse mínimo detalhe pode variar o grid inteiro, né? Um detalhe muito interessante da Indy, o fato de a gente ter tido esse qualifying de 2 dias numa só tacada. Em determinados momentos, tipo no comecinho, o Rossi fez a melhor volta, estava em primeiro para a corrida 1, e como ele tirou o pé por causa do bump, ele pulou para último da corrida 2. Em determinado momento estava assim. E quem se deu bem, né, no segundo treino, né, Paulo, foi o Newgarden, que fez a pole, como a gente já tinha dito, largou muito bem na corrida 1, também na corrida 2 acabou fazendo a pole. E se a primeira corrida teve um pouco mais de briga ali, se tratando da liderança, né, tanto que, como nós citamos, os 3 primeiros colocados vieram lá de trás, nessa segunda corrida, apesar de pesares de bandeiras amarelas e de questão de desgaste dos pneus, o Newgarden não deu muita chance, né? Foi uma liderança, não vou dizer super tranquila, foi mais tranquila no final, né? Foram poucas mudanças, só 12 mudanças de liderança, e o Newgarden venceu a corrida ali com uma boa dominância, né? Dá pra dizer que realmente ele não teve adversário nessa corrida 2, né? Exatamente. Na corrida 1, ele tinha o carro para ser batido. Na corrida 1, tinha a vitória, uma chance boa de ter vencido a corrida 1, mas só que foi pego na amarela do Will Power, né? Já tinha feito a parada dele, já tinha perdido volta. E aí com isso foi prejudicado na ordem da corrida, né? Acabou não conseguindo recuperar tempo na corrida 1. Acabou vendo o Pagenaud vencer com a ajuda da estratégia, né? Só que na corrida 2... largou na pole e liderou mais de 200 voltas, durante 14 voltas na corrida de 50 voltas. Realmente, ele só perdeu a liderança quando estava durante o ciclo de pitstops, né? Quando ele parava, aí os outros caras que ficam na pista assumiram a liderança, né? Mas na pista, ninguém teve carro bom bastante para ultrapassar o Newgarden, né? Com exceção do Pato Ward, que chegou a pressionar ele na parte da corrida, só que ele não se deu muito bem, né? O Pato. Aliás, para complementar, não só o domínio da Penske, que finalmente conseguiu se colocar como equipe dominante, que nas 2 coisas do Iowa, como também mostrou que a Ganassi, que vinha dominando o campeonato inteiro até agora, nessa corrida, nesse final de semana, no caso, eles não se acharam. Tudo bem, o Dixon foi bem, ele conseguiu tirar vamos dizer, um leite de pedra no final da segunda corrida, mas ele sempre esteve no meio do grid e no final ele se colocou bem. Mas a Ganassi em si, ela não teve aquela dominância das outras corridas, né? Exatamente, aí acho que a gente já pode puxar para o tópico... Oi, quem ia falar, João? Deu para ver que a Honda tem uma leve desvantagem em oval. A Chevrolet prevaleceu bem aí em Iowa. Pois é, e aí a gente já pode falar a respeito da Penske, né, Emanuel? Depois de 3 corridas com 3 vitórias do Dixon no começo do campeonato, depois uma vitória do Rosenqvist, né, 4 vitórias então da Ganassi.
Na corrida 1, em Iowa, a Penske chegou a vencer com o Pagenaud, mas teve o Dixon ali na cola, teve a McLaren perto com o Eskel e com o Howard, teve o Rossi ressurgindo ali com a Andretti. Nessa corrida 2 foi o cenário praticamente perfeito para a Penske, né? Newgarden em primeiro, Will Power em segundo, Simon Pagenaud em quarto, só o Graham Rahal ali que conseguiu se meter entre eles com um excelente terceiro lugar, depois de largar em 19º. Se a Ganassi era quem vinha ditando o ritmo, principalmente nessa corrida 2 em Iowa, a Penske já chegou mostrando as garras e que não vai deixar tão barato esse campeonato. Realmente, a Penske se recuperou bastante. Ele teve o Newgarden fez a primeira posição, o Power foi segundo e o Simon Pagenaud em quarto, né? Na primeira corrida ali de Iowa foi o Pagenaud que ganhou, com o Newgarden em quinto. Mas a Penske não estava tão ruim assim, tanto que na primeira corrida no Texas ela foi segundo e terceiro. Quem rateou lá foi o Power, por exemplo, né? Então ela vinha fazendo resultados... Tudo bem, Road America, que eles estavam mal pra caramba. Embora o Will Power tenha feito um segundo, mas... enfim, eu acho que eles se recuperaram bem aqui. E pra ovais, a gente pode ver que a Penske ela tá forte em ovais. Tanto que ela foi muito bem no Texas. E agora mais um oval ali tá mostrando que tá bem forte. E o Scott Dixon, que fez um segundo lugar e um quinto, quer dizer... A Ganassi também tá bem nos ovais, tanto a Ganassi quanto a Penske. Para mim são as duas melhores equipes para ovais no momento, assim. Exato. Vamos falar então de outro destaque da corrida, né? E aí temos que destacar também o piloto brasileiro, Tony Kanaan, que assim, a cada vez que ele consegue um bom resultado com essa carroça da Foyt, a gente percebe o quanto o Tony ainda é um piloto que, por mais que esteja não mais naquele nível de outros tempos, ainda é um cara que pode render. Tanto que Paulo Rubens, ele chegou em 11º, né, por muito pouco, ali na última volta ele perdeu o top 10 pro Marco Andretti. Quem diria, né, Marco Andretti no top 10 depois de um começo de temporada tenebroso. E o Tony até deixou depois no final da corrida, né, no pós-corrida ali da NBC, ele foi entrevistado e meio que deixou também aberto uma possibilidade de continuar ainda mais um pouquinho para 2021. Então, quem sabe aí esses bons desempenhos de começo do ano do Tony não estejam dando uma levantada na moral para ver se ele continua mais um ano, né? É que ele lançou esse tour, né, de despedida, tá fazendo os ovais aí, né, tá até com a hashtag ela é TK Last Lap, né, a última volta do Tony, né, numa tradução literal. E até trouxe os patrocinadores assim melhores para a Foyt, né? A 7-Eleven voltou depois de vários anos, voltou a patrocinar o Tony numa corrida lá no Texas. A Bryant, que é uma parceira de longa data também associada, né? Que sempre ficava só com um nome pequeno ali na lateral do carro, aí resolveu ser patrocinador principal para essa corrida, né? E aí o Tony tá tentando dar o melhor esse carro da Foyt, né, que realmente não consegue se achar há muito tempo. Ele correu bem, a equipe que tá com um carro muito ruim, né? O Tony tá fazendo boas corridas, né? Mesmo com o Tony fazendo atuações boas, parece que a Foyt fica pior a cada ano. Que em 2018 ele veio com o carro forte para Indy 500, estava liderando lá até ter um problema de pneu. Aí em 2019, mal estava no top 10, só no finalzinho lá que ele conseguiu arrancar um top 10 na Indy 500 do ano passado. Nesse ano, o top 10 está sendo praticamente uma vitória para esse carro da Foyt. Mas o carro dele estava muito pior na primeira corrida, tanto que ele bateu e perdeu 19 voltas consertando. Mas na segunda, desde o AMAP, o carro dele já estava parecendo bem mais consistente. Ele já estava andando entre os 10 ali com facilidade. Eu não sei o que aconteceu no final da prova para ele ter perdido o 9º lugar que ele tinha. Agora, não é só o Tony que tá melhorando, não. O Kimball também tem dado umas andadas ali, umas passeadas dentro do top 10 aí com a Foyt. Pois antes de a gente passar para outros tópicos mais gerais, né, da corrida, deixa eu só perguntar sobre uma coisa a mais a respeito para vocês da corrida 2, Ricardo, das duas corridas, na verdade, né?
que diz respeito à McLaren, né? A McLaren que andou muito bem na corrida 1, nas duas corridas, na verdade, foi terceiro e quarto com o Eskill e o Howard na primeira corrida, o Eskill chegou em sexto na segunda corrida, o Pato Howard foi o 12º, mas estava brigando ali nas cabeças, até que um vacilo no pit stop acabou derrubando ele na classificação. Na corrida 1 também, ali depois das amarelas, a McLaren vacilou um pouquinho na estratégia e os dois pilotos acabaram caindo, mas até tiveram chance. O Eskill estava tirando ali vantagem no final, mas não foi suficiente. Principalmente para oval, parece que a McLaren a Aero McLaren tem um futuro que deixa todo mundo animado aí, né, para o que pode vir daqui para frente. Não é só para oval não, Eduardo. Lembra do segundo lugar do Pato Howard, lá em Roda América? Merecia ter ganho, mas ficou sem pneu, né? Ficou sem pneu. Depois eu descobri que foi um erro de tática, mais ou menos um erro de tática da McLaren, que acabou deixando ele correr com pneus vermelhos, mas já com pneus usados. Aí acabou, não teve como segurar o Rosenqvist. Até sido bom você ter perguntado isso, eu queria mesmo falar a respeito. Eu esperava que a McLaren Aero, que já é da Smith Peterson, de uma equipe já era forte, mas agora tem o aporte da McLaren para se tornar mais forte, que ela viria em algum momento forte nesse ano, mas eu não esperava que fosse tão cedo. Eu esperava que fosse na segunda metade do campeonato e não agora. E ver o Pato Howard, que infelizmente não ganhou, como eu torci pelo Pato Howard lá em Road América, e depois você vê essa tática legal do Eskill e do Pato Howard na corrida 2, que eles chegaram a tomar a volta, e aí começaram a tirar a vantagem, começaram a correr loucamente, não ia dar tempo para eles alcançarem, mostrando que eles estavam rápidos, mostra que a equipe está muito no caminho certo. Eles estão fazendo um trabalho simples, mas eficiente. É o que se espera até que a McLaren da Fórmula 1 pudesse fazer algo assim, visto que ela não anda com muito dinheiro na vida, né? Então, eu esperava que ela fizesse algo assim na Fórmula 1 e está fazendo na Indy. Um trabalho simples, mas muito funcional. E agora estou achando que vai ser comum a gente ver a McLaren, vamos dizer, Aero McLaren, por assim dizer, entre as top 10 com frequência, né? Só complementando aí a McLaren, né? Justamente está se mostrando competitiva, só não venceu ainda justamente por causa dos erros, né? Erro de estratégia, erro de pit. Esse do erro do pit da segunda corrida com o Pato foi praticamente igual ao do Power, né? O pneu dianteiro esquerdo não estava bem apertado. O negócio que foi bem bizarro, parecia que o chefe do mecânico era o João Kleber, que mandaram o Pato sair, depois mandaram parar, mandaram ele sair de novo e mandaram parar de novo, cara. Para! Foi muito bom, porque se eu não me engano, tinha um cara lá de branco junto com os mecânicos, que é quem fica fazendo a inspeção ali da parada, e ele foi empurrar o carro junto, né? Foram os mecânicos, entrou o cara lá, foi todo mundo empurrar o carro de volta Foi bizarro, porque mandaram ele parar, mas só que aí mandaram ele ir de novo. Aí ele foi, andou mais uns 5 metros, aí mandaram parar de novo. Aliás, o João até colocou aqui pra gente que o diretor da McLaren na Indy é o Gil de Ferran. E não é só pelo fato, eu gostaria de enaltecer isso, não é pelo fato de ele ter sido brasileiro bicampeão da kart, campeão das 500 milhas, não é por isso que eu quero colocar. O Gil, ele é filho do ex-presidente da Ford, Luc de Ferran, que é um engenheiro conhecido. Ele chegou a fazer 3 anos de engenharia antes de parar para se dedicar à pilotagem. Então, ele é um cara que ele senta no carro, ele pode ter um engenheiro trabalhando com ele, mas ele sabe o que precisa ser feito também. Então, é um cara que entende muito da parte técnica e eu acho que pode estar sendo isso o grande diferencial. Ele entende tanto de ser piloto, mas também de ser o cara que comanda a parte técnica também, né? Só complementando o que você disse, cara, sobre o Gil, né? Ele foi trazido logo depois do fiasco lá da McLaren na Indy 500 ano passado com o Alonso, né? Que quem era o supervisor dessa operação da McLaren na Indy era um cara lá da Force India, eu não lembro o nome, né? Que trabalhou na Force India lá, era o manager da Force India, que o Zac Brown botou lá pra supervisionar a operação da Indy, deu aquele fiasco lá com o Alonso, né? E aí ele trouxe o Gil de Ferran pro lugar dele, né? E foi definitivamente uma escolha certíssima, né? O Gil de Ferran sempre foi conhecido como um excelente assenador de carro, apesar disso não ser a função dele agora, né? Mas ele sabe das coisas, né? Ele conviveu no mundo da Indy por vários anos, ele conhece o que é preciso se fazer numa equipe para conseguir vencer, né? E só lembrando, até te complementando, Paulo, e lembrando também
que ele já foi sócio do Jay Penske na Dragon, The Ferrand Dragon Racing. Sim, é mesmo. 2 anos com ele, mas foi um crescimento que ele teve rápido, inclusive, né? Vai lá. Falando aí do trabalho do Gil, deu pra ver nas 2 corridas o pessoal da McLaren tinha um acerto diferente dos outros ali. Todo mundo, quando ficava com pneu velho, engatava só até a 4ª. Baixa pra 5ª, pra 4ª, aí sobe de novo, vai até a 6ª. E o pessoal da McLaren não. Quando chegava na curva, tirava o pé e ia até a 3ª. Aí quando voltava, vinha com muito mais potência o carro e eles conseguiam fazer a ultrapassagem por fora. Se eu não me engano, acho que foi até o Eduardo Molina, na transmissão do Band Esportes, que destacou isso, né? Que eles estavam deixando o motor chorar um pouco mais na 3ª marcha, e com isso estavam conseguindo não só sair melhores nas curvas, mas conservar um pouco mais de pneu. E isso deu... Mas essa tocada deu uma pegada melhor para a estratégia da McLaren. Eu vi a prova do sábado na Dazon, do sábado já, da sexta-feira na Dazon, e o André Dweck já tinha comentado isso na sexta-feira também. É uma ideia, vocês conseguem sair mais com o motor mais cheio, né? Tá com mais força. Mas tem que tomar cuidado que tinha muita gente usando 3ª marcha que o pneu tava no fim da vida, né? Mas não era o caso da McLaren, só pra brincar com isso. Pois é. Inclusive, já que o João citou rapidamente, fica aí o elogio para a transmissão do DAZN, né? Que tem sido, desde que começou a transmitir com a dupla agora, né? O Dweck e o Leist, tem sido bastante elogiada a transmissão do DAZN. E eu sei que o Dweck ouve o IndyCarCast, então fica aí o abraço para ele, para o Leist, para todo mundo que faz a transmissão. Agora, o Paulo levantou uma bola, e aí eu corto para você, João, a respeito dos erros de pit, né? A gente citou aí a McLaren, citamos o Will Power, principalmente nessa corrida, né? E nessa temporada, se a gente for pegar aí como um todo, o que tem de equipe errando em pit stop tá absurdo, viu? Tem muito mecânico aí que parece que com esses 3 meses de parada deu uma enferrujada, porque tem muita gente cometendo erro em pit stop, né? Olha, sobre os erros de pit stop, eu tenho 2 abordagens para fazer. Uma sobre o peso do carro diferente, né? E a embreagem não tá acostumada, não tá dando conta, sabe? Não sei se o motor, quando ficar mais potente, vai resolver isso, pode ser. Sobre as trocas ali, muito mecânico errando, na transmissão do Band Esporte no sábado, acho que foi o Paulo Carcass que comentou que a fadiga estava tão grande, por causa da maratona, correu Indy GP, correu 2 em Road America, 2 em Iowa, assim, num espaço curtíssimo. Tava muito cansativo, tanto para os pilotos quanto para os mecânicos também. Isso que o João falou, até que eu vou dar uma completada rápida, eu nem lembro o ano que aconteceu, tá? Eu acho que foi em 2016, mas me corrijam se eu estiver errado. Foi um ano que teve 7 corridas em 8 semanas, que a Indy queria aproveitar o tempo do verão para chamar a atenção, então fez 7 corridas em 8 semanas. E eu lembro uma declaração de várias pessoas, inclusive ali em Castro Neves na época, agora acho que foi 2016, ainda corria, que isso estava demais, eles já não estavam conseguindo levar tão bem, porque uma coisa é uma equipe de estoque, que você consegue fazer isso toda semana sim, semana sim, mas para a equipe de Fórmula, ela funciona um pouco diferente, a montagem é diferente, leva-se mais tempo para montar, então a equipe cansa mais. E uma coisa que foi falado nessa época, já faz um bom tempo, eu realmente não lembro o ano disso, mas foi falado na época que 7 corridas em 8 semanas já foi estafante. Imagina o regime que eles estão tendo agora, né? Sim, Ricardo, só para complementar a sua fala, né, do Ellen dizendo de diferença de equipe de estoque e equipe da Indy, e no caso da NASCAR, né, que a NASCAR tem muito mais dinheiro, então as equipes têm como pagar uma equipe de mecânicos para ficar só lá na sede da equipe acertando os carros, e outra equipe que só faz viajar, não mexe em acerto de carro na sede da equipe, né? A NASCAR tem essa condição financeira melhor para ter 2 equipes de mecânicos, né? Uma para ficar só na sede e outra para viajar para as corridas, né? Isso é tudo. Já na Indy não, na Indy é a mesma equipe, os mecânicos que vão viajando são os mesmos que tem que voltar para a base para fazer acerto dos carros, essas coisas e tal. E são os mesmos carros, né? Eu lembrei dessa questão que o Ricardo comentou, e aí fui fazer uma pesquisa rapidinha só para testar a memória. Em 2015, contando rodadas duplas, entre 9 de maio e 27 de junho, a Indy fez 7 corridas. Isso aí, 9 de maio e 27 de junho, dá o que? Intervalo de quase 50 dias.
ali em 48 dias mais ou menos, foram 7 corridas. Então, de repente, ali contando Indy 500, né, que tem um intervalo de 2 semanas entre uma corrida e outra, mas tem classificação, tem tudo que envolve a Indy 500. Então, foi realmente uma maratona que está se repetindo ainda mais, de forma ainda mais acentuada agora. Outro tópico para a gente abordar é Emanuel Weimann. A gente viu nessa corrida, nós comentamos no começo que iríamos tocar um pouco mais a respeito do Aeroscreen de forma mais detalhada, porque a gente viu uma novidade, né, no Aeroscreen, que foi uma espécie de entrada de ar que eles colocaram ali na frente para ajudar ali na ventilação, né, para que ajudasse ali no fôlego, na questão do físico dos pilotos, e que foi uma coisa que chamou a atenção, né, porque até visivelmente nas câmeras on-board dava para perceber ali a entradinha, o buraquinho na frente, mas que dá para dizer que não foi super efetivo assim, porque o que teve de piloto, principalmente depois da corrida 2, saindo desgastadíssimo, foi loucura, né? Claro que também depois de 2 corridas, né? Teve treino livre, classificação, warm-up, 500 voltas de corrida em 2 dias, foi muito cansativo. Então, eu imagino que tenha ajudado, né, os pilotos, talvez até pensando nisso, que tenha sido colocado, mas que praticamente todo mundo, o Neil Garden tava com a pele quase descascada no final da segunda corrida, depois de 500 voltas em 2 dias. Foi realmente muito cansativa para os pilotos essa etapa. Muito cansativa, muito por conta do calor do local, do horário da prova, enfim, eles poderiam, hoje, pegou um pedaço à noite, né, não chegou a pegar à noite mesmo, eu acho que eles poderiam botar mais tarde o horário para facilitar um pouquinho dos pilotos. Mas assim, já tem os buracos do Halo Screen ali na frente, já fizeram aquele ventiladorzinho lá em cima para tentar refrescar e ainda não acharam. Acho que eles vão aprimorando mais. Aos poucos eles vão aprimorando mais, mas acho que quem tem mais gabarito para falar disso aí é o Ricardo Arcuri. Bom, uma coisa que eu reparei, eu estava até conversando com o pessoal lá do grupo do IndyCar no Facebook. Duas coisas que eu esperava nesse sistema. Primeiro, era o tal ventilador que agora eu descobri que eles só colocavam durante as paradas de treino livre. Mas esse ar que fica dentro, que precisa ser retirado e que ele realmente esquenta porque o motor está ali do lado, ele precisava ser renovado sempre. Então esse ventilador tinha que estar lá sempre para tirar, fazer forçadamente esse ar sair. É uma questão de ventilação que explica isso um pouquinho. Isso e uma outra coisa que me chamou a atenção, eu espero que tenha tido algum avanço, pelo que o João Stumano falou através do Marshall Pruett, que os pilotos aprovaram, houveram melhorias. Que bom, maravilha, fico muito feliz. Mas eu ainda estou muito cético, porque uma coisa é você ter essa situação em área noturna. Tudo muda quando você vai ter sol a pino na cabeça. E eu vou dar um bom exemplo para vocês sentados no seu carro. Experimentem sem ligar o ar-condicionado, tá? Fechar os vidros do carro e ligar o ventilador só o ventilador com sol a pino. Me diz quanto tempo vocês vão estar reclamando do sol, mesmo que esteja um tempinhozinho frio. Por quê? Porque o sol bate radiação e é aí que realmente esquenta. Então a minha preocupação está sendo na próxima corrida que vai ter sol a pino. Como é que eles vão lidar com isso? Como é que ele vai responder? Vai melhorar? Vai melhorar muito? Não sei. Eu tô um pouco cético por esse detalhe. Para Road America já tinham mexido, né? Eles pegaram a parte onde sai a água que o piloto bebe, eles moveram ela de posição, diminuíram a mangueira, mexeram em algum duto de ar lá que também estava numa área desconfortável, colocaram um segundo duto de ar e já estão planejando colocar um terceiro. Como agora vai ter uma pausa até 9 de agosto, que é Mid-Ohio, eles vão ter tempo para fazer essa alteração aí, o planejamento certinho. Uma matéria que eu vi que falava sobre esse qualifying, que foi esse formato novo, esse formato só surgiu justamente para amenizar o desgaste que eles já sabiam que ia ser muito grande. E inclusive teve gente que perguntou pro Jay Fry se eles estavam pensando em fazer em Mid-Ohio outra rodada dupla. E ele disse que, graças a Deus, que não era essa ideia, porque eles não queriam matar o pessoal. Tá demais o negócio. Com certeza, é um ritmo pesado que eles estão passando, mas, João, essa coisa dos dutos de ar e da posição do líquido que eles bebem, de fato, você mexer essa posição ajudou nesse arrefecimento, a mangueira menor esquenta menos, legal, beleza.
mas não adianta nada você enfiar um monte de duto de ar e insuflar o piloto se ali dentro, aquele ar continua viciado ali dentro. E o grande problema, pelo que eu pude entender, lendo até a matéria que escreveram a respeito no Racer.com, foi justamente tirar esse ar viciado dentro do cockpit que está muito quente, ele precisava ser renovado. E eu esperava que quando eles colocassem aqueles ventiladorzinhos que nós vimos só entrando para treino livre, ele ficasse o tempo todo. Que ficado o tempo todo, você vai estar insuflando com força e forçando o insuflamento, e forçando o insuflamento você vai forçar a saída. Isso seria uma ideia de amenizar bastante aquela formação de calor que cria lá dentro. Só que não vi o ventilador não estava na corrida, infelizmente, aí você viu que houve pouco avanço. É grande, Ricardo. O ventilador é grande, não tem como o piloto ver daí com o ventilador ali. Ah, entendi. Eu pensava que era uma maquininha pequena. Olha, Tá. o que eu penso aqui que poderia ajudar sabe aquele encaixe do halo screen no Santo Antônio? Ele dobra e encaixa no Santo Antônio ali. Embaixo desse encaixe tem um vão ali. Eles poderiam colocar ali um ventilador para jogar o ar quente para fora. Isso poderia ajudar bastante. É uma ideia. Você coloca um insuflador ao contrário, você extrai o ar. Porque o ar tá entrando por baixo do aeroscreen ali no capô, não sei como é que é o nome ali seria o capô do carro. E entra ali pelas entradinhas embaixo do começo do aeroscreen ali, e aí vai entrar pra dentro do carro, e é um ar frio, porque vem da rua e tal, e aí depois ele vai esquentar ali dentro, e aí ele é sugado lá pra trás e jogado pra fora. E não só dessa maneira, Manuel, que é uma entradinha pequena, mas também pelo lado de cima, porque se você tá insuflando pra fora forçadamente, é diferença de pressão. O que você tá botando pra fora tem que entrar. Como é que ele vai entrar? Ele vai entrar pela entrada de cima, pela parte de cima. É verdade. Não, ele entra por baixo também, por aquela entrada. Por baixo é muito pouco. Ali é uma entrada muito pequenininha. Eu acho que em cima, você fazendo esse sistema por exaustão forçada, eu acho que por cima ele traria bastante também. Os dois ficariam bem legais. É uma ideia bem legal, mano. Eu gostei. Dá pra comentar rapidinho sobre a Andretti, porque foi bizarro de novo o desempenho dos carros. O Zach Witt, eu não sei o que ele foi fazer em Iowa, que ele era mais devagar que o carro da Arca que correu antes. Tá atrapalhando todo mundo. Mas especificamente na rodada do Hunter Ray, na segunda corrida, ele já tinha feito isso antes, do mesmo jeito, no mesmo lugar, só que ele não bateu para não dar amarela. Na segunda vez ele bateu. E aí quando ele bateu, a NBC mostrou o Michael Andretti completamente revoltadíssimo, desesperado, maluco lá no boxe da Andretti. O pessoal da Band Esporte tinha comentado, na verdade não tanto pelo Andretti, mas pelo Alexander Rossi, que foi trazido a peso de ouro, né, para continuar por anos na equipe, e não estava trazendo resultados, acabou tendo só aquele terceiro lugar na corrida de Road America e tal, mas ele foi aquilo e acabou. Mas você vê que não é um problema do Rossi, é um problema geral, né, o João falou direitinho. Realmente a Andretti não estava bem em Iowa, né? Só o Colton Herta que estava dando um pouquinho bem na corrida 1, mas só que bateu, né? E na corrida 2 ele caiu, feito um tijolo no grid ali. Assim que começou a desgastar os pneus, ele caiu bastante na classificação. E por causa dessas corridas ele acabou com a série que ele estava fazendo, né? Que ele era o único piloto do grid que estava terminando todas as corridas dentro do top 10. Aí ele acabou com essa série aí em Iowa. Bom, falamos sobre tudo, então, a respeito das duas corridas, né, em Iowa, desse fim de semana, mais um de rodada dupla. Só repassando aí que a gente acabou perdendo o ponto, né, mais atrás, a classificação do campeonato. O Scott Dixon segue liderando bem depois das várias vitórias seguidas, e nesse final de semana, né, teve 2 bons resultados, então segue ali bem na ponta com 244 pontos. O Simon Pagenaud agora é o vice-líder com 195. Joseph Newgarden tem 191. Pato O'Ward, que é quem se meteu ali no meio das Penske's, em quarto com 162. E Will Power em quinto com 142, empatado com o Graham Rahal em sexto. Depois Colton Herta 140, Marcus Ericsson 137, que é inclusive um destaque positivo que eu faço
nesse fim de semana, como tem sido regular durante toda a temporada, na verdade, né? O Ericsson tá andando muito bem. Félix Rosenqvist em nono com 120 e o Alexander Rossi em décimo com 118. O Tony Kanaan, que só corre em ovais, né? É o 23º na tabela com 51 pontos. Bom, é isto. Fechamos então essa edição de número 158 do IndyCarCast. Eu vou abrir o espaço para os meus companheiros, né, um por um, irem se despedindo, fazerem suas considerações finais e seus jabás também, né, suas divulgações aí que derem na telha para fazer. Emanuel Weiman, vai contigo, valeu. Eu acho que foi um ótimo final de semana aí pra categoria. Embora as corridas não tenham sido assim, tão emocionantes assim pro público, mas pro campeonato foi muito interessante. Para os pilotos foi provas difíceis, foram provas dinâmicas aí, com bastante movimentação, gente que largou atrás que venceu a prova. Enfim, eu acho que foi bacana esse final de semana. Eu vou convidar todo mundo a acompanhar lá o Indy Forever. Tá um pouquinho parado ali o canal do YouTube, volta e meia eu largo alguma coisa. Eu tô mais focado na página do YouTube, na página do Facebook, porque ali não tem muito bloqueio, então eu acabo botando as corridas lá. As corridas da Band Esportes eu gravo e posto lá um dia seguinte ou 2-3 dias depois. As últimas duas teve um atraso porque faltou tempo pra edição e tudo mais, mas em breve vai ter as corridas lá. E também o pessoal que quer acompanhar aí o Racing's Life, o Ricardo também participa direto comigo lá. A gente tá narrando corridas da NASCAR, inclusive a ARCA, que é uma categoria que não passa no Brasil, a gente tá narrando lá direto. Passamos já duas provas da WiderTech, assim, para teste, assim, a gente tá aprendendo um pouquinho. Mas por enquanto é isso aí, pessoal. Sigam lá o Racing's Life e o Indy Forever. Muito bem. João Estumano, mais um podcast pra conta, considerações finais e jabás. Olha, mais um pra conta, mas eu não gostei muito dessas corridas de Iowa, não. Foi boa em estratégia, movimentada e tal, mas já vi corridas em Iowa melhores por causa desse piso aí que tá atrapalhando demais. Queria falar também que foi mais uma vez uma cobertura show de bola no Indy Depré. Você pode comentar depois um pouco sobre a cobertura, mas a gente fez lá treinos, classificação, corrida, warm-up, corrida 2, tudo completo. E no Indy Center Brasil também, resumão de tudo que aconteceu, tem lá 5 ou 6 matérias que eu fiz aí. Deu problema de internet, fiz matéria com 4G, mas saiu tudo. E se você perdeu alguma coisa, confere lá, a classificação do campeonato tá lá postada também, pode acompanhar. Bom, sobre essa rodada dupla de Iowa, né, eu achei que foram duas coisas bem interessantes, né, eu tinha o Pagenaud aí largando de último e vencendo com ajuda de estratégia também, né, mas também pilotando muito bem quando resolveu parar mais cedo e usar os pneus novos para ganhar posições, né. Apesar de concordar que teve coisas melhores em Iowa já em anos anteriores, o asfalto também contribui para isso, né, para ter essas coisas mais de estratégia e menos assim de ultrapassagem na pista, né? Mas mesmo assim eu achei duas coisas bem interessantes, né? Com tudo que aconteceu aí de estratégias e tal, sobre aí o Jabá, né, o Indy Depré, que é a maior página de memes sobre a IndyCar no mundo, até porque nós somos a única ativa. E como o João disse, né, a gente tem a cobertura lá no Twitter, né? Tem o Facebook também, que ocasionalmente a gente posta um meme quando a gente tá de bom humor. Então é isso, né? O Indy Depré trabalha em parceria lá com o Indy Center, né? A gente tem membros nas duas organizações aí, né? E então é isso, vamos ver aí em Mid-Ohio, né, como vai ser o campeonato. Bom, e para fechar aqui a nossa mesa, Ricardo Arcuri. Valeu aí pela presença, Ricardo. Considerações e jabás desse final de semana. Primeiramente, queria agradecer muito ao Emanuel, a vocês por terem me convidado. É uma honra estar participando com vocês, tá? Muito legal mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, vi muita evolução no carro de Iowa comparado a Texas, falando de ovais, tá? Em Texas e também em Indianápolis, o carro estava sofrível para andar, para fazer curva de condução, e eles melhoraram. Mexeram o que tinha que mexer, não dá para fazer milagre com o que tem, mas melhoraram a condução do carro, já foi muito melhor. Isso porque foi um oval com pista esburacada e curva complicada. E mesmo assim, eles melhoraram, a maneira de conduzir o carro foi muito melhor. Vi evolução e isso é muito bom.
No mais, queria convidar vocês para estar acompanhando esse trabalho que eu faço com o Emanuel. O João até já participou comigo, com a gente também lá no Racing's Life, né? A gente transmite NASCAR, INSA, ARCA, CIRT, que a gente é o único, acho que é a única língua portuguesa que transmite. Então, estamos fazendo isso, está sendo uma experiência muito legal. E também agradecer até o patrocínio, a ajuda do pessoal da IDDPRE tentando promover os trabalhos. Infelizmente, a gente não podia transmitir a corrida, mas estavam ajudando a gente lá. Eu fui muito grato a isso também. E convidar vocês para seguir tanto no Instagram quanto no Facebook a página da minha consultoria. Eu tenho uma consultoria automotiva, onde eu falo de carro de rua, falo de carro de corrida, falo das transmissões que eu participo, falo de tudo relativo a carro. Sempre que eu consigo, eu gravo alguma coisa, uma livezinha, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Arcuri Consultoria. Arcuri do meu sobrenome, Consultoria. Arcuri Consultoria, tudo junto, tanto no Facebook quanto no Instagram. Queria convidar vocês a estarem seguindo lá. Inclusive, eu vou até falar com vocês, uma coisa que eu já vinha conversando com o Manuel há um tempo. Eu vou fazer um vídeo essa semana onde eu vou comentar tudo a respeito do Aeroscreen. Eu fiz um baita estudo com a ajuda das matérias do Marshall Pruitt, com dados que o próprio Tino Belli pessoalmente me passou a respeito do carro, como o carro estava agindo, o que ele causou no carro, soluções para esse problema, que não é um problema, é uma situação que tem que se trabalhar, mas precisa de um retrabalho completo. Uma parte deles, inclusive, nós falamos aqui hoje. Eu vou estar fazendo um vídeo completo falando de tudo a respeito do Aeroscreen, de como ele é feito, o que ele causa no carro e eventuais soluções que possam tentar melhorar o desempenho deles. Tudo isso essa semana no canal do Instagram e do Facebook da Arcuri Consultoria. Só um detalhe, perguntaram na transmissão do DAZN pro Leite o que ele sugeria, qual era a sugestão dele para melhorar o carro, e perguntar se motor influenciava e tal. Ele disse que, olha, melhoraria um pouco, mas não só o motor, seria ideal a Indy entupir de downforce no carro de novo. Discordo por dois motivos. Primeiro, o motor, na verdade, eles já aumentaram a potência. Eu ia falar isso lá no vídeo, mas já adianto. O próprio Belli me passou esses dados de que eles aumentaram as pressões de turbo, tá? Então, eles estão um pouquinho mais potentes. Acho que 1.3 bar nos Super Speedways e 1.5 bar no... 1.5 bar no... Não, 1.4. Acho que é 1.4, desculpa. 1.4 bar nos mistos, ovais curtos e Qualify da Indy, tá? Então, esses aí já aumentaram 0.1 bar do ano passado, pelo que eu pude entender. E então potência não vai resolver. Muito downforce vai causar um problema chamado muito ar turbulento no carro de trás e ninguém vai conseguir ultrapassar. Então que graça vai ter? Vai virar tipo Fórmula 1 e todo mundo andando em trenzinho? Não acho que é isso que o pessoal queira. Então eu acho que não é essa a solução. A solução, desculpa, ela é drástica. É um carro completamente novo. Por quê? Porque um carro novo, você pode mexer no balanço de peso de uma forma mais eficiente. O balanço de peso do carro antigo, ele já está jogado todo para trás, porque os 21 quilos da frente, eles já não estão mais sendo compensados pelo balanço de força que o carro tinha à disposição, que era 0,8% do peso do carro. Então, eles já estão jogando todo o balanço de força para trás para tentar compensar o que tem na frente. Então, o ideal seria fazer um chassi completamente novo, onde você faria tudo, desde de asas, de suspensões, de balanço de peso, laço, tudo já pensado com a ancoragem do Aeroscreen junto. E aí você pode fazer tudo de novo, vai melhorar o carro, ele vai ficar mais fácil de guiar, mais fácil de manusear esse laço. Infelizmente, vamos dizer assim, a solução mais fácil, entre aspas, seria um carro novo. Como não está podendo por hora, o jeito é brincar com o que tem. Muito bem. Eu, Eduardo Costa, vou deixar o meu jabá, então, do IndyDepre, né? O João já citou, o Paulo também. O agradecimento do Ricardo. A gente fez um trabalho bem legal nesse final de semana, essa temporada, cobrindo praticamente tudo aí, né? Que é treino, corrida, warm-up, classificação, tudo que tá rolando. A gente tá fazendo esse final de semana, foram literalmente todas as sessões que a gente cobriu. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, @IndyDepre. Acompanha a gente lá, que tem sempre meme legal, informação, coisas novas, links que o Paulo sempre garimpa aí, uns links da Deep Web antes das corridas para publicar para quem não consegue assistir pela televisão.